então colocar os nossos convidados aqui na nossa bancada. Nesta segunda-feira, o tema do nosso programa será apoio multiprofissional a mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. E teremos 2 super entrevistados, a diretora do Instituto Médico Legal em Mato Grosso, Alessandra Carvalho Mariano, e também o psiquiatra famoso porque entrou no Big Brother Brasil, Manuel Vicente de Barros. Aos nossos convidados, muito boa tarde, sejam bem-vindos à CBN Cuiabá, nesse formato bolha aqui. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui no shopping, tá todo um clima bem diferente dos estúdios, né, que a gente costuma ir na rádio, então eu acho legal, tá todo mundo meio fora do seu cenário habitual e tá muito interessante de ver as pessoas passando, todo mundo aqui passando no shopping, enquanto a gente está isolado e tendo essa conversa tão gostosa aqui dentro. Obrigada por ter Pra você vindo. não é novidade isso, né? Pois eu já estive numa situação semelhante. Era Eu sei casa como de que vidro, é, né? Exatamente, ficar isolado dentro do shopping. Eu já Memória afetiva, doutor? É um gatilho, memória afetiva, são várias coisas. Doutora Alessandra, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Espero que desse bate-papo saiam algumas ideias, algumas estratégias para tomada de políticas públicas. É um grande prazer também, Manuel. Eu tô vendo o Manuel aqui, eu tô ficando velha, porque eu fui professora dele. Não, mas você tá igualzinho quando a gente se conheceu. Você não mudou nada. Não sei Eu o falo você tá fazendo. porque eu tenho pele, eu me considero parda pra mais escura. Eu falei assim, cara, eu não tô envelhecendo então, porque Manuel foi meu aluno. Tá vendo? Então, assim, é um grande prazer, Manuel, de estar do seu lado. Eu sou sua fã. Eu também sou sua fã. Como pessoa, porque ele foi um aluno que é difícil você entender a diferença de uma pessoa quando assume a medicina por sacerdócio e outra por profissão mesmo, né? O Manuel, ele assumiu e ele tinha um diferencial, ele se preocupava muito com os pacientes, eu lembro disso. Obrigado. Ele vinha, posso fazer tal coisa, então esse lado humano o Manuel tem, como alguns colegas, né, que a gente conhece. É um grande prazer. A gente Mas não se preocupe, o professor é igual o vinho, ele não envelhece, ele melhora. Aí, Pois 2 é. professores. Somos vinho, né? Olha isso. Aí eu preciso dar aula então, professor. É verdade. Não, mas virar é um vinho. investimento também, viu? Boa parte do salário vai para medicina estética, né? Algumas Eu acho dividido ótimo. em 12 vezes, né? Eu tenho alguns também ex-alunos, um que fez dermato, o outro que fez cirurgia plástica, então a gente vai na parceria, né? Assim que a profissão sobrevive até hoje. E eu me conservo, né? Muito bem, inclusive. O difícil é quando a gente precisa do Emanuel. Pois é. Porque Mas ele já chegou na todo psiquiatria mundo e tá precisa. complicado. Mas os psicólogos e os psiquiatras fazem a mesma coisa. Um Fazem. faz terapia com o É. outro e é assim que a gente se mantém trabalhando. Tá vendo? Nunca Vamos acaba. aproveitar esse Mas faleiro. algumas profissões, o que está exposto não é o corpo, é a alma. Então o professor ele passa por isso, o radialista ele passa por isso, o Silvio Santos, alguém olha para ele com uma certa idade, um apresentador, quem lida com plateia, com gente, com público, seja onde for, né? Ninguém desacredita no médico porque ele chegou numa certa idade. O que conta ali é o conhecimento, é a alma. Então, Porque quando eu trato alguém, eu tô tratando a alma de alguém. Exatamente. E não o corpo. então a Jung- gente também não Jung, entra né? nessa questão. Jung- Fala isso, Que quando eu for cuidar de alguém, Sim. eu não sou. Eu tenho que cuidar daquela pessoa como uma alma, né? Como mais uma alma, assim como eu também sou. E todos nós precisamos de cuidados, né? Psiquiátricos, psicológicos, todos nós passamos por momentos. A vida é feita, ela é pendular, é rítmica. Então, assim, não tem como uma pessoa nascer 100% positivo e nunca passar por dificuldade. Então, há uma oscilação, é a lei do ritmo. Então, você vai passar por baixos que você vai precisar de ajuda, vai precisar de um psiquiatra, vai precisar de um psicólogo para você se autoconhecer e como sair daquela situação de dificuldade. Engana-se muito quem acha que a vida é feita só de flores, mas não é. Exatamente. E o nosso conhecimento técnico, ele chega até certo ponto, né? O conhecimento técnico, se vestir, se armar, colocar essa armadura de profissional,
ela não consegue ter a sensibilidade necessária para falar e para sentir o que realmente importa às vezes. Né? Exatamente. E quem faz terapia, eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. Porque na terapia você se conhece e você descobre as armas que ele está falando, os mecanismos de defesa, né? Do id, ego, superego, né? E aquela coisa, aquela conversa, a briga de Eros e Thanatos, né? Que eu acho que todo mundo, a gente tem que ter esse equilíbrio. Você nem 100% você tem alegria, você tem prazer, né? Se você estiver só ali, você adoece. Você precisa do Thanatos, você precisa destruir, você precisa terminar. E por que eu tô falando em Thanatos? Porque um relacionamento abusivo, ele tem que ter o Thanatos. Então, a parte... Quem entra no ciclo de violência, ele tem que fazer terapia, tem que fazer tratamento psiquiátrico, porque ela tem que entender que aquele momento inicial do ciclo de violência, a fase de lua de mel, é ilusória. Então, o Eros não vai estar ali 100%. Ele vai passar pelo ciclo de violência, a vítima vai passar por momentos de agressividade psicológica e em seguida agressividade física. E se essa vítima não perceber que está nesse ciclo e não pedir para o Thanatos, o término, o luto, o final daquilo, ela vai continuar naquele ciclo de violência. Então é isso. Acho que todo mundo tem que fazer terapia. Minha opinião. Na verdade, a grande coisa, né, quando a gente fala da terapia em si, ela traz essa coisa do psicólogo. E eu acho muito curioso, porque, assim, a humanidade existiu há muito tempo sem os psicólogos existirem. Então, como que a gente fazia até antes, né? Filosofia. Era a grande coisa da pessoa se propor a melhorar enquanto ser humano. Então, melhora enquanto ser humano, percebendo onde que você está deixando de se cuidar, de se acolher. Esse que é o grande ponto. A gente associa muito esse tom de melhora contínua a aumento de performance, a entregar mais, trabalhar mais, falar melhor, fazer tudo melhor. Mas a verdade é que isso passa também, a verdadeira melhora, o verdadeiro bem-estar, passa por conseguir se acolher e se cuidar. Então, que elemento em mim que eu rejeito, que elemento em mim que eu não gosto, e por isso eu sinto que eu não sou merecedor de afeto, eu sinto que eu carrego uma culpa e indiretamente eu acabo trazendo a minha própria punição. Isso é basicamente filosofia que desde a Grécia isso existe, esses questionamentos estão desde sempre acompanhando a humanidade. E é aí que a gente encontra a resposta e a cura para esses processos internos nossos em vários lugares. Hoje a gente tem essa graça que é da humanidade ter feito a psicologia, ter construído profissionais que são especialistas nisso, mas a verdade é que existem vários apoios que podem estar presentes, tanto eventualmente em âmbito religioso, filosófico, pessoas que realmente te queiram bem. O difícil é que às vezes a gente perde um pouco a percepção de que são relacionamentos saudáveis ou não. E a gente às vezes, o que acontece no ciclo de violência, né? Só para definir, entrando no assunto, o ciclo de violência, a violência doméstica, né? E a violência, alguns casos de violência sexual, né? O ciclo de violência, ele tem 3 fases, que são fases bem clássicas, né? E que tem o perfil do agressor. A gente tem o perfil de um agressor. Então, eu tenho o sujeito ativo e tenho o sujeito passivo. Eu tenho o perfil do agressor e o perfil da vítima. Qual é o perfil do agressor? O Manuel pode até entrar nesse assunto depois. O perfil do agressor, ou ele é assim, ou ele tem um transtorno de personalidade, um narcisista, ou um psicopata, ou qualquer outro transtorno de personalidade que te leva naquela posição de algoz. E você tem a vítima. O perfil da vítima geralmente é uma pessoa, eu digo pessoa porque não é porque é mais incidente a violência doméstica com as mulheres. Porém, tem homens que passam por violência também doméstica e eles não percebem. E o que é comum mais no homem é a violência material, né? Então, ele é abusado por uma mulher, às vezes, ou por um outro homem, etc. E, em vez de bater, faz a violência psicológica e a violência material. Usa aquilo como barganha, né? Dinheiro, você fala. Dinheiro, né? Parte financeira, né? Parte financeira. Tem o conto da sereia, que às vezes te encanta na fase da lua de mel, né? O pessoal fala que é a fase onde há uma explosão, love bomb, né? O perfil do agressor, ele é um perfil de quer encantar. Ele quer buscar a vítima de alguma forma. E ele vai pescar as pessoas com aquele perfil. Uma pessoa, uma mulher que tem autoestima em dia, uma pessoa que se ama, por quê? Como que é o tratamento? O tratamento
de uma vítima de violência doméstica, e não é só a mulher, mas as crianças. Às vezes a gente esquece dos filhos, porque eles vão perpetuar o ciclo. Eu não vou conseguir, vai enxugar gelo. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo como? Eu tenho que mostrar que você é a pessoa mais importante no mundo, para você. Então, a partir do momento que eu sou a pessoa mais importante do mundo, a pessoa pode jogar buquê de rosa, pode pular de um helicóptero por mim, mas eu sei que se eu cair de novo no ciclo, porque o agressor, ele usa de estratégia. Se ele está perdendo na fase da violência psicológica, a vítima percebeu, cortei o ciclo, vou embora, ele vai voltar para o love bombing. Então, se ela detectar a estratégia, ela não volta na fase do love bombing. Ela pega e corta. Porque eu sei que daqui a pouco eu vou ter a violência psicológica e em seguida a violência física. E isso explica por que muitas mulheres voltam para o agressor. Porque elas estão doentes. Violência doméstica é uma sevícia igual tortura. Do ponto de vista médico-legal, a característica da perícia, a gente pericia uma violência hoje sexual, violência doméstica, através da violência, a perícia de lesão corporal física e a lesão corporal psíquica. Então, tem mulheres, tem vítimas de violência doméstica que não tem lesão nenhuma externa, superfície zero, mas estão extremamente doentes. Processo de uma doença, depressão, estresse pós-traumático, isso tudo caracteriza dano de uma violência psicológica. E o ML hoje, a Politec, a Polícia Científica, né, a perícia oficial, ela é um dos primeiros estados do país a materializar essa violência psicológica. O delegado, quando ele atende uma vítima de violência doméstica e ele desconfia de violência psicológica, apesar dela não ter lesão nenhuma, ele pede uma perícia psicológica. E a vítima é atendida no ML na Sala Lilás. A primeira atração da face da Terra, antropologicamente, é a violência. Ou era contra os animais, ou pessoas lutando um contra o outro. Então, assim, vem como a nossa gênese da violência. Cultural. Né? A gente transcende isso, porque quando determina, pelo menos do ponto de vista antropológico, sociológico, cultural, é algo dado a um tipo de tribo, especificidade. Não, isso é da humanidade. Todas as tribos, todos os locais, a origem, o desenvolvimento foi ali, matando animais, o sangue, tá? Tanto que hoje, eu não sei dizer aqui, número, não tenho dados, mas eu acho que cada 10 filmes que produz, 9 tem violência. É uma questão da arte. A peça teatral sempre tem uma violência, ou é psicológica, ou alguma coisa, e lutando pela questão da superação. Isso nos diz que automaticamente nós somos seres predispostos à violência. Se a gente voltar para o Herbert Spencer, por exemplo, ele vai dizer que nós somos egoístas. Ele contrapôs a ideia de achar que todo homem nasce bom. Ele diz que todo homem nasce egoísta. A necessidade de viver em sociedade, né, faz com que eu me eduque. E aí você entrou numa questão bastante complexa, que é assim, o meio. Até que ponto o meio deve ser educado para que a gente consiga, pelo menos, equilibrar isso? Não, só fechar esse perfil do agressor, que eu esqueci de entrar nesse assunto, né? Porque a gente vai falando, a gente já tem ideia. O perfil do agressor, aí o Manuel vai falar melhor, tá? A maioria dos agressores e das vítimas não tem esse transtorno de personalidade bem característico. É cultural. Isso aí, ele vem de uma família de agressores. Então, é aquela coisa. É a criança que viu o pai gritar com a mãe e aquilo ali, no mundo dele, aquilo ali é normal. E ele vai gritar com a mulher dele. E a filha desse casal vai querer um homem que grite com ela. Então, é o ciclo de violência de geração em geração. Isso está virando o quê? Isso aí nós, Estado... Doutora, vou pedir para fazer uma pausa. Nós temos Repórter CBN, as principais notícias do país a cada meia hora. Daqui a pouco a gente volta com o nosso estúdio CBN Cuiabá. Não saia daí, é uma pausa bem rápida. Tá, 14 horas 40 minutos. Seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá. E estúdio Bolha devidamente posicionado aqui no Pantanal Shopping,
e esperando a sua passagem por aqui. Tira uma foto, filma, chama a equipe aqui, o staff do Ministério Público, deixa a sua sugestão de pauta, o seu comentário. É fundamental para esse projeto lindo. E, aliás, a gente não cansa de agradecer essa belíssima iniciativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. E vamos agradecer, professor. Antes de retomar, é preciso agradecer, e a gente começa mais uma vez agradecendo e muito a TV Centro-América, ao diretor da TV Centro-América, Ulisses Serotini, agradecendo, é claro, a nossa nova casa, Pantanal Shopping, na pessoa do superintendente César Augusto Nunes de Moraes, agradecendo e muito o nosso time grande da CBN, especialmente ao nosso diretor Irã Giroto, também a Ginco, agradecendo André Tamura e Júlio Brás, e a ZF Comunicação, agradecendo ao CEO Ziad Fares por essa parceria. Vou sinalizar aqui para o professor, porque a gente faz tudo junto, né, professor? Verdade. Vamos falar agora da Fientes, né? Através do seu presidente, o Silvio Rangel, o SESI com o Alexandre Serafim, a Casa Balduco, que traz aqui para a gente água, cafezinho, biscoito. Delicioso. Cuidando da gente aqui, através da Marina Espadácio, o Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira de Mato Grosso, o CIPEM, através do seu presidente, o Ednei Blasius, a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, através do seu presidente, Lucas Luiz Costas Biber, a Associação Mato Grossense do Ministério Público, através do Dr. Mauro Curvo, né, seu presidente, Aster Máquinas, do Luiz Pitinin, Bela Flor, que traz um presente aqui para nossos convidados. Todo dia né? maravilhoso. Nossos convidados estão aqui, as flores já estão ali aguardando posicionadas. eles. Né? A Maiara Santos proporciona isso para a gente. E a Michele Dial e a Cristina Soares. Dil. Julie nos ensinou hoje. É Dil, Michele Dil. E a Cristina Soares, autoras do livro... Minha letra tá péssima, né, professor? Como que é o nome do livro? Deixa eu ajudar. Obra Cama de Gato. Isso. E também tem a exposição, o livro que será presente aqui, também as canecas. Não foi só letra, não, me perdi aqui nas linhas. Mas eu sabe? sei, professor, eu faltei a caligrafia. Gentileza. Eu não posso falar nada, porque eu não leio o que eu escrevo. Agradecer também ao artista Juniel, Ministério Público, que também vai presentear os nossos convidados com uma caneca aqui dessa ação tão importante que estamos seguindo firmes em cada passo, todos juntos por elas. Linda caneca, né? Linda mesmo. Legal. Daqui a pouco na entrega a gente vai dar aquele close. Você que ligou o Bom e Velho Rádio agora, muito obrigada pela companhia. Estamos recebendo no Estúdio Bolha da CBN Cuiabá a doutora Alessandra Carvalho Mariano, que é urologista, médica legista e diretora do IML. E também estamos recebendo o psiquiatra Manuel Vicente de Barros. Esses são os nossos convidados. A gente começou já colocando muito assunto em pauta, assuntos esses importantes. E a gente recebeu muita mensagem aqui das pessoas ouvindo a voz, reconhecendo o conteúdo. Então, brevemente, antes da gente voltar para a nossa pauta, eu vou pedir só um apanhado da caminhada de vocês profissional, para demonstrar ainda mais essa competência para estar aqui, para quem está sintonizando poder acompanhar e a gente voltar com força total para a nossa pauta do dia. Eu sou psiquiatra aqui em Cuiabá e atuo com ênfase no tratamento de depressão. Então, a minha paixão e a minha especialidade é ajudar as pessoas com transtornos de humor. E, ultimamente, eu também me tornei influencer de saúde mental, então eu me dedico bastante a produzir conteúdo para a internet, Instagram, YouTube sobre saúde mental. Então, é conhecer, entender e traduzir para as pessoas toda essa complexidade que é a saúde mental. Perfeito. Doutora Alessandra. Eu sou professora, né, da Universidade Federal de Mato Grosso, da disciplina de Medicina Legal e Clínica Cirúrgica. E atualmente estou como diretora metropolitana de Medicina Legal. Estou na parte da gestão. Atuei como médica legista há 10 anos no plantão e agora estou nessa fase de gestão. Entrei como coordenadora e a pauta da coordenação de perícias em vivos é violência doméstica, violência sexual, e agora fui para a direção. Parabéns. Estou como diretora. Né? Uma mulher à frente. A gente, quando encontra outra, ainda mais essa posição, eu fico sempre muito orgulhosa de ver mulheres ocupando espaços como a senhora ocupa. Na Politec é meio a meio. Os diretores, metade, a gente está dividido certinho, a Politec. Três mulheres e 3 homens. É interessante que a ideia de fora da Politec ela é bem masculina, né?
Até pelo tipo de trabalho, por uma série de coisas. É interessante saber que lá está dividido. Eu tenho muitas curiosidades. É? Assisto muito CSI, inclusive. Doutora, vamos voltar um pouquinho aqui na nossa pauta principal, o foco dela, é falar dessas tratativas, dessa abordagem. E a gente quer começar ouvindo a sua rotina, como é que funciona na prática, porque tem toda uma metodologia, uma escutativa, uma acolhida. Explica um pouco para quem está nos acompanhando agora. Depois de passar, é claro, pela delegacia, quando chega lá no IML, como é que é feito? Essa equipe é preparada para esse acolhimento? Explica para a gente compreender um pouco mais da rotina de vocês. Sim, ano passado nós tivemos o projeto da Sala Lilás implementado, né? Ele foi idealizado em parceria com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual, né? E as entidades, juntamente em parceria com o TJ. A gente montou ano passado a Sala Lilás. E a Sala Lilás é um espaço, né? Ela tem a sala de perícia, lesão corporal física, tem a sala de perícia psíquica, que fica um psiquiatra forense 24 horas no plantão para violência psicológica, e o médico legista para lesão corporal. A Sala Lilás também atende a demanda de violência sexual. Então, a vítima que chega ao ML, ele vem encaminhado pela polícia, com a Polícia Civil, ela está em estado de vulnerabilidade, a gente não deixa esperando junto com outro perfil de vítima, né? Porque antigamente, até uns tempos atrás, a vítima, ela às vezes encontrava com o agressor na entrada e ficava esperando junto com o agressor. E, ao mesmo tempo, ela sentiu um constrangimento, ela está no estado de vulnerabilidade, né? Ela, a mulher, as crianças, né? E a Sala Lilás, ela traz esse acolhimento, né? O pessoal é capacitado, né? Nós temos uma equipe, o protocolo, ele faz o registro do protocolo de uma maneira rápida, e a família, né? A mulher e as crianças, eles são acolhidos pela auxiliar de medicina legal, que nós temos o técnico de enfermagem, leva, encaminha até a Sala Lilás e nisso já chama o plantonista, o médico legista, e ele atende nessa Sala Lilás, que na verdade funciona até como um outro espaço dentro do ML. Tá? A materialidade, né, a materialização da prova se faz nessa perícia, né, lesão física ou psíquica, né? E dali ela segue o fluxo traçado pela coordenação, a atual coordenadora, a doutora Janira, né? Ela tem o protocolo pela Polícia Civil dos encaminhamentos, para onde que essa mulher e essas crianças vão. Na Sala Lilás nós temos uma biblioteca, uma brinquedoteca. Brinquedoteca que tem até alguns livrinhos infantis. Então as crianças, elas ficam brincando enquanto a gente nós fazemos a perícia na mãe, né? E ali também a gente atende violência sexual, né? E tudo com acolhimento, e tem uma psicóloga. Se nós precisarmos de um psicólogo no acolhimento, ela faz regime de expediente. Então, nesse regime de expediente, a gente tem a doutora Ana para fazer esse acolhimento especial, né? Perfeito, doutora. E a orientação com relação a não revitimizar, que a senhora perguntou também, tá? Para não revitimizar, a gente materializa o histórico, a gente pega com a Polícia Civil, o Conselho Tutelar, se tiver, né? Que a escuta protegida é realizada lá na Polícia Civil. Então, nós já temos, o médico legista, ele já recebe cópia do boletim de ocorrência com todo o histórico, então não precisa ficar perguntando novamente. Você já sabe o que aconteceu, você já sabe o que tem que ser feito, e o legista, ele vai complementar, se precisar, ele vai perguntar alguma coisa fora daquilo, e com as crianças nós fazemos uma abordagem diferente. A gente sempre entra num outro assunto, conversa de outras coisas, tal, que possa chamar a criança para você, uma confiança, e tenta não revitimizar, perguntando novamente o que já está escrito no papel, né? Eu acho que é interessante fixar nessa questão do acolhimento. Dentre as metodologias, se a gente pode chamar de metodologia de violência, porque ela tem método, né? E pode ser até em relação ao pai, à mãe, em relação à criança, a questão do não acolhimento, o medo do abandono, que é o inverso dessa relação de processo, né? Como trabalhar com essa mulher ou com essa família, até porque vem as crianças junto, né? Essa questão do acolhimento, para ela não entender, porque pode passar muito pela cabeça. Agora vocês estão aqui, mas daqui a pouco eu estarei sozinha.
né? Sim. Como que vocês fazem essa ligação? Sim, o Estado ele tem esse fluxo, né? E tem já também o programa Ser Mulher, né? Porque nós sabemos que no ciclo de violência, a gente falou um pouco de ciclo de violência, tem a dependência financeira e dependência emocional. Sim. Então o Estado ele está intervindo nesse sentido, porque dali ela vai para casa dela ou vai para casa de alguém, né? Ela vai ser acolhida para algum lugar, mas e se ela não tiver para onde ir? Então o Estado tem um local, né? Eles falam que é o casa provisória, tem um Sim. nome. E tem o programa Ser Mulher, tá? Da primeira dama, que fornece o cartão, né? Para, no mínimo, ela pagar um aluguel e ter para onde morar e ficar livre do agressor. Esse programa Ser Mulher, ele ele tá evoluindo e tem a Casa da Dona Eurídice, né? Que já um aplicativo virtual, né? Um programa virtual. Eu acho que a doutora Janira também já deve ter comentado sobre isso. E isso dá subsídio, suporte para essa mulher e para a família dessa mulher. Além disso, nós temos as parcerias de fluxo, né? Na verdade, nós fazemos um fluxo, né? Se precisar de apoio psicológico ou psiquiátrico, o médico legista ele encaminha para a rede, tá? Então, há um encaminhamento e nós não podemos só pensar na capital, na metropolitana, nós temos várias cidades no interior. Nós temos um interior que a realidade é diferente da capital. Então, o fluxo faço a materialização da prova, mas eu também encaminho para a rede de saúde, para a saúde. Então, eu preciso dar continuidade. Encaminho para um psicólogo, encaminho para um psiquiatra quando precisar. Porque eu tenho várias vítimas, crianças, né? Às vezes violência sexual, que já tem várias cicatrizes de automutilação. E nesse caso, a gente já aconteceu de colegas no plantão me ligar, Ale, vou precisar internar. Aí é o HMC. Pra gente, o fluxo é o HMC, que tem um psiquiatra na urgência para dar esse apoio para violência doméstica. Então, a gente encaminha para o HMC, se tem ideação suicida interna, começa o tratamento lá e dá a sequência na rede. Tá? Então, tem esse fluxo já que funciona na metropolitana e no interior nós estamos implementando. Fora a Sala Lilás, ela começou ano passado, foi um modelo, um projeto, né, com verba do TJ e parceria com a Politec. Está dando certo. Nós estamos tendo bons resultados e políticas públicas, o governo federal disponibilizou uma verba pelo Fundo Nacional para cada estado e essa verba nós fizemos um projeto para mais 8 salas lilás. Então, no interior, nós vamos implementar mais 8 salas lilás aos moldes da capital. Perfeito. Doutor Manuel, ouvindo aqui a doutora, vou pedir para o senhor complementar. A gente está falando de apoio multiprofissional a essas mulheres. Gostaria que o senhor destacasse a importância do psiquiatra, do psicólogo, essa junção, né, que é tão importante. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco. Eu sinto que dá até para retomar um pouco do que o João tinha comentado no último bloco, né? De como que a violência é algo que nos acompanha há muito tempo. Então, a humanidade em todas as civilizações teve esse processo de violência, e a gente falar e conseguir dar acesso a uma vida sem violência, a uma casa sem violência, realmente construir lares sem violência, buscar isso, é um marco civilizatório. Então, nós estamos falando de uma evolução nossa enquanto civilização, enquanto espécie mesmo. Nós estamos buscando algo que é diferente, que a gente tem muita dificuldade de conceber, né? E a gente perde, às vezes, um pouco a referência demográfica do próprio país em que a gente está. Então, a gente tem a referência do Brasil como sendo o mundo, a humanidade. Nós somos assim. Mas a verdade é que a nossa violência ela é muito intrínseca desde o nosso processo de escravidão, que é muito recente. Então, o espancamento, ele esteve dentro das casas até muito pouco tempo, né? Na nossa região aqui, não é incomum encontrarmos recente nas famílias essas relações de violência, de pessoas que moravam na casa sem receber exatamente salário e que estavam lá para prestar um serviço e que se não prestasse iam receber uma punição. Então a gente está falando de uma mudança muito substancial. E nisso vem essa nova onda de cuidado que nós podemos oferecer para as pessoas, que são os profissionais. Então, ainda existe essa fala, né? Na minha época não existia psicólogo, na minha época não tinha nada disso.
Que pena que na sua época não tinha. Agora tem. Que grande conquista para nós, enquanto sociedade, ter profissionais que são dedicados para isso. Então, a psicologia, ela é uma escola recente, né? A psicologia é uma ciência muito recente, ainda está engatinhando. E assim mesmo como assim também como assistente social, assim também como fisioterapia, como fonoaudiólogo, todos esses saberes, eles eram muito concentrados nos médicos. Os próprios psiquiatras, nós psiquiatras somos recém-nascidos. Antes eram os neurologistas quem dominavam. E aí veio a psiquiatria, depois vem a psicologia, vem o florescer da saúde mental acontece nessa onda de respeitar sentimentos, de entender que chorar todo dia não é normal, não é natural ter que engolir o que se sente para poder garantir o almoço. Isso é tortura psicológica. Isso passa a ter um novo nome. E aí isso gera um estranhamento, porque para quem tem essa imagem antiga, né, e até que às vezes traz com alguma saudade dessa violência que sofreu, a pessoa fica meio chocada dessas novas conversinhas de psicólogo e psiquiatra de falar, nossa, então não vai ter mais violência aqui em casa? Grito é uma coisa que não pode. É isso que a gente tá falando. A gente tá falando exatamente disso. Bem-vindo ao século XXI. Nós agora temos profissionais e nós queremos um nível de bem-estar que antes não podia ser atingido. E é para isso que a gente trabalha. Então, o trabalho do psicólogo e do psiquiatra, dos profissionais da saúde, vem nesse sentido. E é claro que a gente ainda tem um reforço, claro, eu gostei muito de ver a Alessandra falar, porque ela é urologista, então já fala assim, nossa, urologista, cirurgiã, ela quer saber, ela entende da cirurgia. Manuel, Mas, na verdade... Eu vou te falar, tudo tem um porquê, você sabe. Que cada um Impressionante. tem a sua história. E eu, como urologista, eu não venci. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Como urologista, eu não venci. Eu escutei de vários ex-professores meus falando pra mim, o que você vai fazer com urologia? Eu tava um dia operando na residência, eu não vou falar o nome porque é antiético, ele me botou sentado o tempo todo. Ele falou assim, hoje você vai só olhar. E eu já terminando a residência. Eu falei, não, tudo bem, eu vou só olhar hoje. E já tive outro professor que virou para mim, me propôs uma coisa aí. O que você vai ficar aí, CSI? O que você fez essa residência e jogou fora? Eu falei, não. Aí, o que eu fiz? Eu encontrei um Zé Roberto, ele é cirurgião pediatra, ele falou assim, Ale, você tá operando cirurgia geral aqui, você fez uro? Eu falei, cara, não achei campo. Aí ele virou para mim e falou assim, não, vamos operar uro infantil. Aí eu me encontrei na uro infantil como auxiliar. Aí, como eu tive a neném estava pequenininha e tudo mais, eu me divorciei, estava tudo junto. SAMU, aquela coisa, eu falei, não, eu vou dar uma guinada na minha vida, eu vou mudar tudo. E fiz concurso para professora, eu já estava grávida, e fiz concurso para medicina legal, para a Politec. Eu falei, quero uma vida melhor para eu poder cuidar da minha filha, né? Que incrível, porque essa é uma questão assim, que nós somos uma equipe multiprofissional, mas a nossa visão realmente deve ser multidisciplinar, né? Então eu, como psiquiatra, eu olho para o campo físico e é muito bom perceber isso, que os agentes de segurança pública e aqui o Ministério Público, que a princípio é um órgão, né, do mundo do judiciário, do mundo dos papéis, dos processos, das burocracias, que eu fujo tanto desse mundo, dessas burocracias, de repente está aqui... A frieza das letras. Eu morro de medo delas, e de repente está aqui falando de saúde, de acolhimento, de sociedade. E entrando, né? inclusive, na pauta, que é também, né? O próprio Ministério Público, ele provocou a Politec no sentido de materialização de prova em violência sexual, porque a violência sexual é uma ciência. A materialização de uma violência sexual é uma ciência, porque nem todos os atos libidinosos deixam vestígios. Aliás, a gente só consegue materializar ato libidinoso 5% dos casos hoje, de 5% no máximo 10%. Então, a perícia, ela tá engajada aí, para a gente pegar aquela materialidade e, de alguma forma, colocar no papel e dar para o promotor, para o delegado, para o juiz. E agora a gente está evoluindo, porque a violência sexual também leva a uma violência psicológica. Eu posso não ter vestígio de conjunção carnal, de ato libidinoso, mas eu tenho uma violência psicológica que foi em decorrência a um abuso crônico. E isso é colocado no papel. E eu gosto de perceber, assim, como que é um assunto tão complexo que ele jamais poderia ser entendido monoprofissional, né? Ou por apenas um saber. Então, esse trabalho multiprofissional e de saberes de
de conhecimento de vários profissionais envolvidos, parece que é a chave mesmo. E o Ministério Público, ele provocou a gente no sentido de vamos ver como que a gente vai fazer essa materialização, né? E eu falei assim, nós marcamos uma reunião com o diretor-geral do Okada, né? E a nossa coordenadora Alessandra Puertas, da Politec, de capacitação, sentamos, né? Com o doutor Antônio, do MP, né? O procurador Paulo Prado. Nós sentamos e falamos assim, vamos fazer uma capacitação, o que vocês acham? E fizemos. Agora, esse mês, uma capacitação em sexologia forense com 2 grandes nomes no Brasil. Angelita Rios, que é autora de livros só de violência psicológica, violência psíquica em violência sexual, tá? Lá no Rio Grande do Sul, eles materializam isso. E nós estamos pegando os moldes, o modelo Rio Grande do Sul, implementando aqui. E fizemos um grupo de trabalho, um GT, com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, saiu um grupo de quem participa do inquérito policial, a doutora Janira tá, pela Polícia Civil, e temos também delegado da violência doméstica também, violência sexual, né? Doutor Cleiton, da violência sexual. Temos representante do Tribunal de Justiça, a doutora Ana Graziella, do Ministério Público também. Tá? Nós temos representante do Ministério Público, temos representante da Politec, eu e a doutora Aline, que ela é gerente da perícia sexual. E esse grupo de trabalho, o que ele vai fazer? Um GT, vai sair um protocolo, vai sair propostas e soluções, tá? De forma que todas as vítimas passem pelo esse processo de fase de inquérito e persecução penal de uma maneira mais suave e ela se trate. Então, essas parcerias interinstitucionais, eu acho que é uma coisa inovadora. Tá? Eu não vejo isso em nenhum outro estado, eu não tenho conhecimento. Esse grupo foi recém-formado e dali nós vamos traçar estratégias para materialidade, tá? Não revitimizar, tá? E trabalhar o que fazer depois. Para onde caminhar, o que fazer e como resolver esse problema. Não é fácil. E falando, só para fechar o que a gente começou, como resolver o ciclo de violência? Como resolver individualmente e coletivamente. Individualmente, o doutor Manuel sabe, não tem jeito, gente. Não é só dependência financeira. Tem mulheres que têm poder aquisitivo, que têm dinheiro, que são profissionais liberais, ou pessoas assim, que vocês nem imaginam. Juíza de direito. Médicas, eu já fiz experiência em colegas, entendeu? E revitimizou, sabe? Que novamente passou pelo ciclo de violência. Então, individual é a independência financeira, a solução. E a emocional, ela tem que se amar. Porque quando você se ama, você não permite que ninguém faça mal para você. E eu acho que isso traz um ponto interessante, né? Que a gente associa essa questão da violência, de ser violento, de ser agressor, com a pessoa ser um monstro. Uma pessoa que não é humana, é um monstro, que aí ele, para fazer isso, ele não é humano. E isso joga a mulher, a vítima da agressão, numa lógica de que, sim, você compreende aquela pessoa com quem você está, você sabe que ela não é um monstro, você sabe que ela tem os atributos positivos dela, ela tem suas qualidades, ela tem a sua história, ela foi vítima também em algum momento do passado. E isso, entender a humanidade desse agressor, é o que faz a pessoa voltar para o ciclo e perdoar. Mas é um perdão que vem com um tom de vou fingir que tá tudo bem. Porque afinal de contas você também sofreu. Então o que você faz comigo é justificável, é compreensível. Eu sinto que uma parte do que nós precisamos, como nas nossas relações e principalmente nessa questão de violência, é entender que praticar violência e ser agressor é algo humano. Não é algo, não é um atributo de monstros. Monstros estão nos filmes de terror. Nas vidas, nas casas, tem Manuel, pessoas. a violência te eleva o nível de catecolamina e te dá uma dependência de catecolamina. E quando a mulher sai da casa do agressor com seus filhos, ela não sabe o que está acontecendo. Aí a vítima começa a ter vontade de voltar para lá. Por quê? É uma dependência. Ela quer aquele nível de estresse novamente, as catecolaminas lá em cima, e são substâncias que te dão prazer ou te dão intensidade, tipo...
um esporte da adrenalina que ela faz o É inverso do adrenalina. processo. Isso. Quando você. Quando ela calma, ela te dá essa Isso, Fica num sensação. transe, é né? igual quando você sobe numa montanha russa, você tá lá em cima. Acabou de fazer o gol. Você tá na montanha russa, você tá lá em cima, você tá descendo, a barriga esfria. É prazeroso? Não. Pra mim, não, entendeu? Mas aquilo ali te dá uma descarga adrenérgica gigante. Você fica com aquela sensação sabe? De euforia. Aí você vem a calmaria. Essa sensação de pós, entendeu? Qualquer coisa que te leva a isso, ela pode te gerar uma dependência. E a briga, a agressão, tudo aquilo ali, ela pode fazer a vítima depender daquilo depois para sobreviver. Se ela não enxergar isso aí, tá? E ver que ele vai voltar a dar buquê de rosas, a prometer que vai mudar, que vai acabar, se ela não enxergar isso aí, ela vai voltar ou vai escolher uma pessoa pior que ele ou igual a ele. Sim, e aí é entender que aquela pessoa que pode dar o buquê de rosas, ela também pode te violentar. Então a gente traz essa visão de esse argumento ele vem muito fácil. Ah, mas ele não é a pior pessoa do mundo. Ah, mas ele não é de todo mal. Não precisa ser de todo mal. Não precisa ser de todo mal. Ninguém. É muito raro encontrar alguém que é de todo mal. Isso é exceção da exceção. E a violência é quase a regra em alguns Sim. locais. Isso. E tem Então a violência não é feita por quem é de todo mal. Ela é feita por quem é desrespeitoso, por quem é agressor. E humanos são assim. isso. Então é importante ter esse trabalho de não associar, pelo que eu entendo, a decisão e até a denúncia a esse atributo de, nossa, mas ele não é um vilão, ele não é assim, eu conheço ele no fim das contas. Sim, você conhece, mas isso não tira a responsabilidade pela violência Isso, e- Nós propagada. estamos falando muito e é necessário falar, na violência extrema. Uhum. Né? Mas antes da violência extrema, nós temos um conjunto de outras violências que não são extremas, né? Isso. Que mexem com... Uma, inclusive, botar um pouquinho de pimenta nisso aqui. Por né? favor, professor. Aí eu vou entrar aí mais no campo da psicanálise, né? Eu acho muito pesado e violento falar para alguém que ele tem que se amar. Porque eu acho que a coisa é um pouquinho mais... É diferente. Você tem que mostrar pra ele aquilo, né? Mas assim, como que eu vou me amar? Não é um sentimento que eu vou ali na prateleira, compro e coloco em mim. Existe todo um procedimento Sim. para você se autorrespeitar primeiro. É a terapia. E né? a gente vê muito isso, principalmente a questão das redes sociais, tá? Todo mundo colocando lá, agora eu aprendi a me amar, hoje você tal coisa para mim. Você imagina para a pessoa que não está dentro desse campo. Isso também não é uma forma de eu estar violentando alguém Mas que ela não tem que consegue saber agir. que isso existe, né? Mas eu acho que a gente pode atingir coisas sem ser jogado assim muito na cara, sabe? Isso é uma questão complexa, porque a gente, na verdade, a gente fala muito sobre autoestima, mas o que nós dizemos que melhora a nossa autoestima é aquilo que faz os outros nos quererem mais. Então, isso que nós chamamos de autoestima, na verdade, na maioria das vezes, é autoestima. Sim. A autoestima vem de mim. E desenvolver a autoestima é um trabalho de uma vida. Não é um trabalho que vai terminar ano que vem, se você fizer uma boa terapia. Não é um trabalho que vai terminar daqui a 5 anos. Não vai terminar com um livro, não vai terminar com uma palestra. É uma construção contínua, é um processo de construção de amor próprio. E aí que a maioria das pessoas que fala eu me amo, com certeza elas não se amam completamente, porque Senão não divulgaria. é um né? nível Todo de mundo sabe. elevação, assim, que São Francisco de Assis, esses nomes, atingiram. Isso eu sei, eu acredito, né? Mas os meus colegas de Facebook, Instagram, não sei se eles chegaram no mesmo nível de São Francisco de Assis. Agora, esse processo da autoestima, né, de se valorar a partir do outro, é o que nos faz ficar presos nos relacionamentos e aceitar migalhas. Isso. Então, às vezes, a gente tá tão seco de autoestima, a gente fica que nem um deserto, e aí você joga um pouco de água, molha, só que seca em 5 segundos. E aí você fica com aquele desespero, querendo aquela miséria, querendo aquela esmola Isso. de carinho. Aquela esmola de carinho é o que faz você respirar pelo dia. Porque você não consegue se doar isso, porque você não aprendeu isso. Então, realmente, isso é verdade. É a base do que nos prende em relacionamentos disfuncionais. A gente esse processo. lá no ML, né, quando eu fazia plantão, eu falava, todas, assim, quando
desabam, né? Elas desabam, que elas sentem o acolhimento, né? E outra, a gente não tem um número suficiente no estado todo de médica legista para atender, mas nós temos os médicos legistas que têm o perfil para atendimento de violência doméstica e violência sexual. Então, quem atende geralmente tem o perfil. Uma frase que eu sempre falo, né? Que eu entendo, eu concordo Sim. que isso é muito violento, porque se eu não tenho Sim. uma Ferrari, E eu alguém vou joga sentir- de cara, assim, uma vez, dá eu um tenho peso. uma Ferrari, mas eu não tenho. Uma coisa que eu falo sempre para elas, eu falo assim: olha, você vai chegar num nível com a terapia de que você vai estar sozinha na sua casa e você vai se sentir bem. Então, quando você conseguir se sentir bem, que a felicidade não existe 100% nem o tempo todo, mas quando eu conseguir ficar sozinha e não precisar de mais ninguém para me validar nesse sentido, né, falando uma palavra mais difícil, mas para elas a gente até tenta explicar, fala assim, olha, gente, negócio é o seguinte, eu falo de mim, eu sou assim, eu tô em paz, eu não tenho ninguém, eu tô sozinha, e para eu ficar com alguém, ele tem que deixar o meu estado de espírito, a minha alma, do jeito que eu tô. Se me tirar a paz, Nietzsche, se me tirar a paz, eu não me serve. Então, não vamos falar de auto-amor, vamos falar de paz. Se eu estou em paz, eu tô bem comigo. Eu tô levando a paz para os meus filhos, né? Que é uma das coisas que as crianças mais falam. Eu quero ser normal. Elas escrevem. Quero ser normal, eu quero brincar. Eu não quero mais escutar os gritos. Eu não quero mais escutar as brigas. O que todo mundo quer ali quando vai no ML? Quer a paz. Então, eu concordo plenamente com o senhor. O amor, o auto-amor, eu acho que é muito pesado. A gente exigir muito de alguém que está nessa situação. Vamos lá, o que a pessoa busca? O que nós, seres humanos, buscamos, né? Vamos falar mais simples, a paz. Então, se eu estou numa relação, qualquer tipo de relação afetiva, e tirou a minha paz, eu tenho que me afastar. Eu preciso da solitude, a solidão. E se eu tô bem comigo mesma, por que eu vou mexer nisso? Só vou mexer nisso se for bom para todo mundo. Se não for bom, não serve. Eu gosto de trocar o tem que. Eu gosto muito de trocar o tem que a gente recebe, o tem que se amar, para você merece se amar. Você merece. Então é uma questão realmente de que você merece, você tem valor e você merece essa paz, você merece esse auto-amor. E o tem que, às vezes... Tem que é outra violência, né? Tem que é uma imposição. Então, até pela formulação da frase, a gente Você merece. eu gosto de falar o merecer. Tá certo. Na tem razão. arte da guerra, Tá lá certo. tem muita psicologia na arte da guerra, não é só técnica, né? Tem uma frase muito interessante. O que serva a presa não é o alimento, é a fome. Então, quando a gente trata dessa questão da violência, né? Tem muito essa questão de, escuta, eu levo você ao extremo, depois eu te compenso, vou te recompensando. Sim. O que adestra o cão, né? Não é o alimento, é o sacrifício que ele faz e a compensação por aquilo. E nosso lado animal também gosta desse tipo de jogo. Ele mexe com a questão da nossa emoção, né? Ela vai construindo isso. Eu acho que a paz é tudo na vida de qualquer um. Das crianças, dos adultos. E onde eu encontrar a paz, eu fico e eu saio se eu não tiver paz. Mas a paz pode virar tédio? Não. Será Não que não? vira. Depende. Se eu estou, se eu será que não? estou entediada, eu estou doente. Não, mas olha lá. Depende Eu estou da precisando de qualidade. ajuda. Exatamente. Deixa eu amenizar as polêmicas, porque tem muito conteúdo e eu preciso perguntar para o doutor, nesse sentido, ainda mantendo essa pauta, mas se existe condicionante que deixa a mulher ali mais suscetível à violência, se o senhor, com a vasta experiência que tem, consegue identificar, e também essa violência que não é física, essa violência que começa sutil, porque vamos imaginar que fazer um exercício, quem está no carro agora, indo aí para os seus compromissos, ou veja um final de semana difícil, como é que faz essa percepção? Porque o que muitas vezes parece claro com a bagagem que o professor tem, né, com a experiência que o Julie tem, mas tem muita gente que tem uma mistura de sentimentos, não sabe nem identificar, para que a gente possa alertar determinadas situações, comentários também. E muita gente diz assim, fulana tem dedo podre. Tem alguma condicionante que deixa realmente uma mulher, uma característica um pouco mais suscetível, doutor, Alessandra? Olha, na verdade, sempre que a gente falar de saúde mental, qualquer assunto, qualquer tema, qualquer diagnóstico, qualquer um que a gente falar, trauma aumenta muito a chance que isso aconteça. Não importa qual seja o diagnóstico, não importa qual seja o problema de saúde mental e de saúde em geral. Então, traumas
são diretamente associados aos adoecimentos e a esses padrões disfuncionais que a gente entra. Porque trauma é uma violência que ainda não foi superada. Então nós temos os nossos traumas, eles são capazes, eles são potencialmente superáveis, todo trauma é potencialmente superável, e eles, quando nos acometem, então, quando a gente recebe muita violência na infância, violência que pode ser feita ou por negligência, não importa como seja, o trauma ele fica se perpetuando. Então o trauma é uma violência que vai reverberar no tempo. Aconteceu, mas o eco vai continuar. Vai continuar, vai continuar, vai continuar. E aí, sem perceber, nós somos guiados pelos nossos traumas. Somos guiados no dia a dia, da forma mais simples, e nessas situações de violência, certamente, tanto quem faz quanto quem sofre a violência, se você for olhar com atenção para essas histórias, são pessoas que têm histórico de trauma. Então, ter esse processo traumático na vida é o maior determinante de se encontrar nessa situação. Porque o trauma faz o quê? Isso que a gente acabou de falar. Secar a fonte do amor próprio. Ele começa a ter esses efeitos que a gente não percebe. Além disso, ele também tem um outro fator. Eu gostei que a Alessandra falou dessas questões mais químicas e biológicas, porque ele deixa o nosso corpo em alerta. Então a gente fica mais suscetível a medo, fica mais suscetível à angústia, eu fico mais sensível. Como se eu fosse uma pessoa ferida, e uma pessoa ferida. Então as situações me tocam com muito mais intensidade. E aí a afetividade, a emoção toma conta, nubla todo o meu raciocínio, eu não consigo tomar uma decisão com clareza. Então esses processos traumáticos, eles se perpetuam em nós, e esse é o grande fator que a gente observa. E assim, só completando o raciocínio, né? Falou o perfil, né? Nós temos que tratar a vítima, né? Resolver essa parte da dependência financeira e emocional e tratar as crianças para não perpetuar o ciclo de violência, tá? Então, o que é o ideal hoje? Tratar as crianças, tratar a vítima e tratar o agressor. Não só as medidas punitivas penais, mas também a gente encaminhar esse agressor para roda de conversa com um psicoterapeuta, outros homens agressores, né? Tirar esse ciclo, acabar. E agora, como resolver? Né? Eu tenho até uma opinião extremamente formada, eu até chamo aqui no rádio o MP, o Legislativo, que para mim, eu acho que a coisa tá tão simples de resolver. Diga, doutora. Que toda hora traga todo mundo sua fala. simplicidade. Então, hoje nós temos já a filosofia como currículo. Inclusive a minha filha de 11 anos, ela tem a filosofia, já tem 2, 3 anos. Eu tive filosofia quando criança. Por que não colocar ética e filosofia? O que é a ética? Ética é o estudo da moral. É a tentar quebrar esse padrão cultural, esse padrão de violência, o padrão do jeitinho brasileiro, o padrão de que a mulher tem que ser submissa ao homem, já com as crianças dentro de uma sala de aula, de uma forma científica, estudando filosofia. Nas escolas particulares já tem filosofia e tem a ética na filosofia. Então, a escola pública, eu acho que a gente pode, porque não teria que mexer muito com o MEC, mas o governo, por exemplo, do estado pode implementar essa ideia. Colocar no currículo das crianças e dos adolescentes ética e filosofia, e dentro da grade curricular, estudar metade da filosofia, a filosofia mesmo, a história da filosofia, o sofismo, aquela coisa toda, e a outra metade, estudar ética e moral. Por quê? Porque na própria escola eu tenho bullying que eu não estou conseguindo resolver. Então, se eu começar preventivamente, ou como eu vou captar, sinalizar casas com violência doméstica. Porque quando eu passo numa disciplina de ética e filosofia, que não pode gritar com uma mulher, não pode falar para uma outra pessoa, questão de moral, né? Você é um burro, você é isso, o bullying, tratar o bullying. A gente começa o quê? A ensinar a criança. E a criança vai sinalizar para o educador que tem alguma coisa errada na casa dela. Entende? Então, assim, eu acho que isso não é fácil, mas muitos casos
tá? Eu vi um filme ontem maravilhoso. Eu Deixa a recomendo. dica aqui. Eu quero que todo mundo assista. Chama Donzela, na Netflix. Esse filme, ele explica exatamente isso. Né? Numa maneira, assim, lúdica, de que a maldição ou algo que começou numa geração na Idade Média, ela foi perpetuando. Eu não vou dar spoiler, tá? É violência contra a mulher, tá? É sobre isso. E ela vai de geração em geração. E está envolvida na violência a mãe, a matriarca, os pais. Então, quando a vítima de violência doméstica chega pra gente, ela acha que ela é a culpada. Ela é o ser diferente daquele meio. Inclusive, a sogra dela tá culpando. A sogra, o cunhado, a cunhada, a família toda do agressor tá... Se acabou com a minha vida. E ela tá se sentindo chateada. E, às vezes, ela volta pro agressor com pressão da família. Porque pra ela, pra sogra dela, é normal gritar com mulher. Porque ela também, o marido dela gritava com ela. Como assim? Então, se eu quebro um padrão que vem perpetuando de geração em geração, o Donzela mostra exatamente isso. A última princesa que caiu no conto do vigário, na maldição, ela enxergou e ela lutou e não desistiu. E ela quebrou o ciclo de violência. Ela quebrou. Então, quando eu quebro esse ciclo de violência do individual e o coletivo, eu resolvo o problema. Não é fácil, né? Mas Olha, concordo plenamente com a senhora, só não consigo concordar que a filosofia, através da ética e da moral, consegue fazer isso. Eu sou professor de filosofia, a ética e moral, ela depende exclusivamente de padrões para você estabelecer. É tanto que a ética, num determinado local, se muda de cultura, ela é flexível, e a moral só as leis. Mas concordo que a escola pode colaborar com isso, mas como um fator transversal em todas as disciplinas. Ela não pode ser uma disciplina específica. Porque ela está ligada a duas coisas. O fator de aprendizagem, ela é uma relação teórica, mas essencialmente de exercício de prática. A matemática é o maior exemplo disso, que é a ciência mais antiga. Não adianta eu ficar contando como que é a matemática, eu tenho que pegar e tenho que escrever. E aí eu vejo o seguinte, tenho quase mais de 40 anos que sou professor, embora faz tempo já que não entro na sala de aula, desde 2015, o que as professoras sofrem de violência, não tem como ela ensinar violência sofrendo violência. Ela sofre violência em casa, ela sofre violência dentro da escola, dos pais e dos alunos. Então, eu traduzir isso numa disciplina, eu acho que a gente jogaria dentro de um campo, numa simplicidade, e aumentaria a violência para o professor na escola, a violência para o professor. Eu vejo isso como algo dentro da sociedade que ela transcende qualquer currículo escolar. Eu vejo uma das coisas para mim que teria que mudar muito são as igrejas. As pregações, elas são violentas contra as mulheres, em quase todas, com raríssimas exceções. As formas religiosas, muitas vezes, que travam, colocam a mulher sempre na condição da submissão, da que ela tem que aceitar. Isso é muito mais forte do que as escolas fazem. E ouvindo o senhor, e até colocar também essa reflexão, professor, que temos acompanhado aqui, o que percebo é que o preconceito e a violência contra as mulheres é o preconceito historicamente mais antigo, enraizado. E os outros todos vêm junto mesmo, como eu disse na sexta-feira, a reboque. Então, esse estrutural tão enraizado, e aí eu quero o posicionamento de vocês, diante da fala do professor, a gente está falando aqui de apoio multiprofissional. Esse apoio multiprofissional envolvendo crianças, adolescentes, é claro, com a efetiva lei, com a punição, mas caminhando com a educação, a gente caminha junto para um cenário um pouco diferente. Gostaria que vocês fizessem essa avaliação, essa reflexão conosco. Também, doutor, é claro, citando até se tem algo que o senhor queira acrescentar nesse apoio multiprofissional, que entende também ser pertinente para que a gente mude esse cenário atual. Eu entendo que, assim, uma avaliação que eu gosto de... É a forma como eu não consigo deixar de ver para os problemas. É que nós, enquanto profissionais da saúde mental, nós não deveríamos nos guiar pelos diagnósticos. Os diagnósticos, eles nos ajudam a comunicar. Ele serve para eu contar a história para um outro profissional. Então, tem que explicar. Eu, para a Alessandra, vou contar uma história. Eu posso dizer que aquela pessoa está com transtorno depressivo, está com transtorno de ansiedade, tem um transtorno borderline. A gente cria esses nomes, esses conceitos que a gente chama de diagnósticos na psiquiatria, para a gente conseguir se comunicar melhor. Mas esses diagnósticos, eles são muito superficiais para traduzir o que está acontecendo. Então, é muito comum
por exemplo, nessas histórias, estamos falando de trauma, estamos Sim. falando de mulheres que reincidem no processo de trauma. É comum que essas mulheres, sendo atendidas por um profissional, recebam um diagnóstico de transtorno borderline, por exemplo, ou de transtorno depressivo, ou de transtorno de pânico. E tem um ato nisso de trazer o nome do transtorno, de trazer o nome do CID, que ele torna aquele problema um pouco mais dela. É uma coisa dela. Ela tem o transtorno borderline, olha só. Ela tá com esse transtorno borderline. Ela tá com esse transtorno de pânico. E eu esqueço que esse transtorno ele não existiu. Ele não foi uma infecção que ela pegou que entrou pela janela. Não foi um raio que caiu na Sim. cabeça dela, agora ela tá com transtorno borderline. Fiquei borderline de ontem pra hoje. Não. Isso foi uma construção de uma pessoa que foi submetida à violência, que conviveu com adultos que eram desregulados emocionalmente, que não conseguiram fazer ela aprender a sintonizar com as próprias emoções, e ela depois se insere novamente numa casa que repete esse mesmo tom, que é o único idioma que ela consegue falar, é esse, é o único que ela aprendeu, ela vai com alguém que fala o idioma da família dela. E aí ela vai estar inserida nisso, ela vai entrar com sintomas, e ela vai ter uma crise de pânico, ela vai parar no pronto-socorro, e ela vai receber um remédio. E de repente, ela era vítima de violência e virou uma doente. E aí eu começo a focalizar e jogar todas as luzes, todos os holofotes vão pro diagnóstico e pro comprimido que ela tá tomando. E eu paro de olhar para o que efetivamente está acontecendo. Às vezes ela dorme mal porque ela não aguenta dividir a cama com aquele cara, porque é insuportável. E ela prefere se dopar de remédio 7 horas da noite do que ter que conviver. Na casa dela e no fim de semana, ela quer estar entorpecida. Porque conviver naquele clima é insuportável. E aí eu tratar isso como se ela tivesse uma condição médica. E aí eu, médico, vou resolver. E a gente se envaidece, acha que vai mesmo. E passa a tacar remédio nela, achando que eu tô fazendo alguma coisa. A gente se confunde. A gente gosta do milagre, né? A gente gosta do milagre e a gente gosta do milagre, a gente gosta de achar que a gente consegue fazer também. A Tem gente uma queria- vaidade, né? Tem, Bem, né, e tem uma professor? modalidade de violência psicológica, chama Gaslight. Inclusive, é um filme antiguíssimo, 1947, eu acho. Quem quiser ver, assistir, é exatamente isso. O agressor, ele deixa a vítima doente, uma doente psiquiátrica, e ela sempre vai ser a louca. Sim, Você e é o louca, você é isso, só que ele a tornou doente. E o sistema, ele faz essa engrenagem girar. Porque para que ela consiga um atendimento em algum lugar de auxílio, ela precisa ter uma doença. Precisa ter. Caso ela não tenha doença, Uhum. o sofrimento humano é insuficiente para convencer o sistema de saúde, o sistema educacional para atender aquela demanda. A criança ela não pode só ter dificuldade de estudar para receber um professor particular. Ela tem que ter TDAH. Então é obrigatório ter uma doença para eu poder receber o auxílio que eu preciso para funcionar em sociedade. Então, essa lógica, ela é bastante complexa. E nós, profissionais, podemos e devemos dar o diagnóstico e ofertar o tratamento, mas sem perder a visão do todo que a gente está fazendo e do impacto que a gente tem. Porque aquela família que tem aquela mulher que foi traumatizada na infância, aquela família, inclusive, fez parte disso. Ela se casa e ela deprime. Ela deprime porque ela está profundamente infeliz e insatisfeita com a própria vida. E ela chega a tentar suicídio, por exemplo. Exatamente. Ela faz isso. Ela, de repente, vai virar a pessoa que precisa de um remédio para ficar bem. Cadê que ela não melhora? Cadê que ela não fica bem? O problema dela não está no comprimido. É. Então ela não vai ficar bem. Então esse papel que tem do diagnóstico de direcionar os holofotes para a manifestação do problema e não para o problema em si, é algo que a gente deve ficar atento. Então não confundir o que é diagnóstico médico do que é um diagnóstico amplo, que inclui essas camadas da família, social e de história da pessoa, né? Me lembrei, professor, não sei se vocês viram no fim de semana, um vídeo da Paola Oliveira e da Thaís Araújo, elas falam, eu sou mulher, né? Falas femininas. E aí, em determinado, gostei muito, até quem não viu, veja, diz assim, eu sou mulher e já fui chamada de louca. Porque em várias esferas, né, professor, profissionais também, em algum momento, para atacar a mulher, essa loucura ela é apontada com uma facilidade, como se você, por ser mulher, já fosse considerada louca. Sim. E aí a pessoa que tem coragem de ir atrás de tratamento,
A pessoa que tem coragem de assumir o que tá sentindo fica como a louca da família. É. Doutor, teremos agora a repórter CBN, as principais notícias do país a cada meia hora. Daqui a pouco a gente volta conversando com a doutora Alessandra Carvalho e com o doutor Manuel Vicente. Não saia daí, é uma pausa bem rápida. 15 horas 39 minutos, segunda-feira, 11 de março de 2024. Seguimos aqui juntos por elas no nosso Estúdio Bolha, no Pantanal Shopping, agradecendo e muito ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso. E você que está aí já sintonizado no rádio, aquele convite de cada dia, vá acompanhar essa superestrutura, as nossas conversas no nosso canal no YouTube, CBN e CBA. E a gente começou forte desde a segunda-feira, importante, significativo, com profissionais aqui agregando e muito aos nossos debates. Hoje estamos recebendo a doutora Alessandra Carvalho Mariano, diretora do IML, e Manuel Vicente de Barros, psiquiatra, ele que ficou famoso e muito, e aqui, várias pessoas passaram tirando foto com ele, porque ficou na casa de vidro, tá matando saudade aqui com o nosso Estúdio Bolha. Inclusive, e antes do assunto ficar sério, eu vou perguntar, porque eu não sou baú, né? Pra quem é a sua torcida no Big Brother Brasil? Simples assim. Todos vamos responder? Todos vamos responder? Não, somente o senhor, inclusive. Não, eu tô 100% fechado com o Davi. Eu sou Davi mesmo, entendeu? Bom jogador. Ah, mas ele tem problemas, ele tem defeito. Sim, as pessoas têm defeito. Eu não tô escolhendo ele pra ser... Não tô votando nele pra deputado, não tô votando nele, não quero morar com ele, não quero ser amigo dele. Eu não é papa, não é um conclave pra escolher quem que é santo ali dentro. É realmente pelo jogo, tamo de Davi aí. Espero que ele ganhe. E você ainda é a famosidade, né? Nas redes sociais, não é, professor? Verdade. E aqui, tá? Essa onda de Big Brother permaneceu e enalteceu também o seu trabalho, pelo que eu sinto das pessoas. Na verdade, assim, essa coisa toda, ela seduz muita gente que vai atrás disso. Aí a pessoa se perde nessa busca desses conceitos de fama, em número, influência, dinheiro. É basicamente como as pessoas se perdem na vida. Eu encaro tudo isso como uma... É só um processo que catalisa, facilita os propósitos maiores que a gente tem. Então eu tenho um propósito bem claro para mim, que é exercer uma influência positiva na sociedade enquanto eu aprendo e melhoro enquanto ser humano. Então, participar de um programa com esse tipo de notoriedade, estar em rede social, facilita a mensagem a chegar a mais pessoas. Então, eu aproveito isso e aí é muito bom, fica muito agradável. E a gente também não se perde nessa coisa, né? Porque o que tem das pessoas que vão para esse tipo de local e se perdem, se encantam por essa miragem que é uma mídia tão passageira, né? Tem uma questão do Big Brother que eu acho fantástico, Diga, professor. que é as pessoas que falam mal dele. Eles assistem o tempo inteiro, sabem mais do que a gente que não fala mal. Eu gosto, professor. Falo bem, eu gosto. Não, me eu divirto quando muito. posso, eu vejo novela, vejo isso, vejo programa que eu não gosto. É isso mesmo. Porque se você não vê, você não sabe o que está acontecendo. E eu olho sempre com o meu olhar de tentar entender por que fazem aquilo, tá? Mas tem pessoas que você fala, eles já vêm com um punhado de coisa. Aí você fica escutando, eles contam detalhes que você nem viu, você nem estava assistindo. É o pessoal que não gosta de novela, mas sabe o que tá acontecendo em Exatamente. todas, É isso, né? é Aí fala sobre pra isso. você assim, é um absurdo aquilo. O que é absurdo? Você não viu, ele viu. Né? Tá lá. Viu, professor? Antes da gente voltar, professor, vamos mandar um abraço juntos, eu, você e Julie, para Alana Machado. Hoje é aniversário dela. Verdade, Receba o nosso Alana. carinho, nosso abraço. Nossa. Desejando aí que Deus abençoe grandemente. Uma mulher que eu admiro demais e hoje está fazendo aniversário. Um grande beijo. Que Deus abençoe e ilumine a Alana sempre com muita felicidade, prosperidade acima de tudo, né? E tranquilidade para a vida, que ela merece. Que assim seja. Conheci a Alana novinha. Conheci a Alana antes do Beto, era minha aluna. Professor, você deu aula para todo Sou, mundo. sou antigo. Vou mandar um abraço também para dois amigos médicos que estão ouvindo, que eu tenho o maior carinho. Minha amiga infectologista Soraya Ross está nos ouvindo agora. O doutor Marcelo Bunlain, grande abraço, obrigada. São grandes amigos, estão acompanhando e parabenizando a iniciativa aqui. Olha só, o relógio ele acelera quando a pauta é boa e a gente vai abrir agora para as considerações finais, doutora Alessandra, doutor Manuel, porque a fala de vocês, a mensagem de vocês é muito importante, vai ficar registrada aqui, muita gente ainda vai rever essa entrevista no nosso canal no YouTube. Vocês provocaram reflexões importantes nesse trabalho e unidos assim, juntos por elas, seguimos. A gente quer agradecer e pedir nesse momento, se faltou algum ponto, alguma abordagem, algo que vocês queiram destacar, fica aberto o microfone
vermelho à disposição para a mensagem final de vocês, agradecendo e desejando desde já reencontrá-los, né, Marcelo, professor? eu queria colocar uma questãozinha nos finalmente de vocês. A gente didaticamente, pedagogicamente, colocar alguma coisa, porque a gente falou muito das pessoas que se descobriram dentro da violência e tiveram que ir muitas vezes focar. E essa pessoa que está vivendo isso e ainda não recorreu. Como reconhecer Como um reconhecer? ciclo? Isso que eu ia falar. Importante. Te presta lendo minha mente, Sintonia, doutora. Minha mente, tá? A gente está aqui para isso. Que isso? Não, isso não vale. O que é a consideração final da... Como perito oficial, como médica legista, como segurança pública, tá? Perdeu o respeito, isso não é normal. Como reconhecer uma violência psicológica? Levantar o tom de voz, te desmerecer como pessoa. Você começou agora a faculdade, depois dos 40 anos, se alguém virar, algum relacionamento que você está entrando, virar e falar assim, mas só agora que você está começando, isso aí é uma violência. Tá? Te desmerecer. O que você faz e te desmerecer, isso é violência. Existem as modalidades de violência psíquica. O gaslight é uma modalidade, tá? Sempre falar que você tá vendo algo, você tá falando, a pessoa tá te traindo, você tem evidências, assim, fortes evidências, ele vira pra você e fala, você é louca. Ou então ele começa a falar pra você, você tá percebendo que você tá meio agitada, você tá meio esquisita esses dias, ou então então começa a achar defeitos que antes não existe aquele negócio, ele mudou do dia que eu conheci ele. Ninguém muda. Ele usava uma máscara, ele tava fingindo no início, e você começou a conhecer quem é a pessoa. Então, na hora que essa pessoa começar a mudar, entre aspas, te tratar mal, antes ele abria a porta para você do carro, carregava sua bolsa e, de repente, você tava no shopping e ele gritou com você, cai fora, tá? Então, mudança de comportamento não existe. Ele simplesmente está mostrando para você quem ele é. Acabou o respeito, acaba a relação. Não tem respeito, sai dessa relação. Sexo. Violência sexual numa relação existe mesmo casado, tá, gente? Existe estupro em mulher casada. Quando a mulher não quer, o não é não. Não há obrigação. Onde que tá escrito que você é obrigada a ter relação sexual com outra pessoa porque você tá casado? Não existe. Se você não quer, tem que ter respeito, porque a partir do momento que você não quer, falou não, se você teve aquela relação sexual não consentida, você foi estuprada. Tá? Entende? Não existe essa de que a mulher tem dever. Ninguém tem dever de relação sexual, tá? É consentimento. O que é estupro hoje? Código de Processo Penal. É alguém se satisfazer, tá? Através ou de uma carícia, ou de um beijo, ou uma conjunção carnal, ou um ato libidinoso diverso, tá? E a outra pessoa nessa relação afetiva ou troca de carícia, não quer. Isso é estupro. E a pena é a mesma. Então, a maioria das vítimas, às vezes, não deixa vestígio, mas o sistema todo, a palavra da vítima em primeiro lugar, ela tem validade. Então, denuncie. Denuncie. Mesmo você achando que, eu não tenho lesão nenhuma no meu corpo, existe a violência psíquica, denuncie, a palavra da vítima, sai dessa relação. A dica é essa, e nós vamos ter um bom acolhimento. Hoje nós temos uma rede de proteção às vítimas de violência doméstica e violência sexual. Então, denuncie, é sigiloso. Você vai estar com a Polícia Civil, a Polícia Militar, tem a Patrulha Maria da Penha, o botão do pânico, a gente tem aplicativo no celular. Então, a vítima vai lá e aciona o aplicativo, a Polícia Militar, a Polícia Civil vai atrás. Tá? Hoje está muito mais difícil a gente, digamos assim, a gente perder de vista a vítima. Então, nós temos esse monitoramento. Não deixe de denunciar, tá? E procure. Existe a Delegacia das Mulheres aqui em Cuiabá, na Metropolitana, funciona 24 horas por dia, tá? Várzea Grande tem também Delegacia da Mulher. No interior, as delegacias de plantão. Procure, peça medida protetiva para que o agressor fique longe, seja preso. E mesmo depois que ele for solto, se ele for solto, com a tornozeleira, existe o botão do pânico, você aperta. E não pense que você é culpada, porque da onde ele está vindo é comum um ciclo de violência. Então a sociedade a família dele vai te culpar.
Não precisa mais ficar achando que você está destruindo o seu lar. Não. Você está construindo uma nova vida. Bonito, doutora. Obrigada. Reflexões importantes. Doutor, microfone aberto. Quer complementar, professor? Não, Antes, não. não? Fica à Legal. vontade, Eu doutor. sinto que essa frase, né, de construir uma nova vida é bastante importante, porque a gente, na verdade, é convidado a construir novas vidas o tempo inteiro. E nós temos, em todo momento, a pessoa que está num ciclo de violência, que também não está exatamente nisso, mas nós temos em todos os momentos esses monstros na nossa vida em que é muito difícil a gente encarar. A gente sabe que tá lá aquela grande pendência do descontentamento com o trabalho, que pode ser bem mais simples, ou uma grande pendência que é o descontentamento total com o casamento, com o lar que você construiu. E é muito difícil a gente conseguir encarar isso para resolver. É natural ter medo, é natural não saber por onde começar. E aí, com isso, a pessoa se afasta, ela finge que tá tudo bem. Ela se desvia daquilo porque é uma forma de lidar. Eu tenho um profundo respeito pela pessoa que, mesmo estando tudo mal, ela finge que tá tudo bem. Eu entendo que isso não é uma falta de caráter, isso não é falta de coragem, isso não é nada. Isso é humano, é natural. Assim também como a gente foge de processar e de acessar e superar o que a gente traz do passado, os nossos traumas antigos e as nossas situações do presente. É sempre bastante difícil de encarar e resolver isso. E aí eu noto, por exemplo, que uma coisa que prende muitas mulheres é o medo, a insegurança do que aquilo pode gerar para o filho. Então, nossa, um divórcio, como que isso vai se refletir para os meus filhos? Uma consideração que eu faço, uma reflexão que eu faço, né, até em respeito às mães, aos pais, é de realmente pensar e lembrar que não é só o ato da separação, de um divórcio, do sair, do tomar uma atitude mais com um punho mais firme que vai traumatizar. Não é isso. Às vezes aquela exposição contínua a atos, a situações, também é traumatizante. Aquilo também é extremamente traumatizante. Sem querer, percebam que nós, os pais e as mães sempre nos ensinaram alguma coisa. Eles nem sabiam o que eles estavam ensinando, eles estavam ensinando. Então, sem querer, você está ensinando como que se trata uma mulher. E você, como mulher, está ensinando qual é o papel da mulher. Você está ensinando isso para sua filha, você está ensinando isso para o seu filho. Então, o tempo inteiro, o não fazer também é um ensinamento. Você também está mostrando o que é o padrão de normalidade. E aí que, às vezes, esses atos, essas atitudes que podem ser drásticas ou mais traumatizantes inicialmente, pode gerar uma questão emocional mais intensa, vai ser uma grande lição de, veja, não é assim que se trata uma mulher. Isso aqui é intolerável. Quem faz isso, meu filho, caso você faça isso algum dia, é isso que vai acontecer com você. Minha filha, caso alguém te faça isso, responda, não permita. Então essas lições a gente também ensina. E aí que não conseguir se mover, sem querer você também está passando uma mensagem. Então pense na mensagem que está sendo aprendida dentro da sua casa, dentro do seu lar, e busque ajuda, porque tem várias pessoas querendo te ajudar, e com certeza você vai se sentir muito melhor, muito mais aliviado depois que resolver tudo isso. Muito obrigada, Manuel. Não te conhecia pessoalmente através das redes sociais e a sua fala, a sua explanação é algo tão didático e por mais profissionais, assim como a doutora também, que tem o conhecimento, que consegue transmitir com essa facilidade para que a gente coloque na vida real. Diga, Eu queria Julie. perguntar ao doutor, uma coisa que a gente vê muito em mulheres que sofrem violência é a culpa. Ela acha que foi ela que causou aquela agressão que ela sofreu. Como o entorno pode ajudar a mostrar para ela que ela não é culpada? Pois é, a culpa é um sentimento que a gente carrega em quase todos os nossos traumas da vida. A culpa é uma defesa que a gente faz sem querer, porque a culpa dá a sensação que eu fui responsável por aquilo. E a verdade que dói muito da gente encarar é que na maioria das vezes a gente é meio. A gente não tá no controle. E eu realmente não tinha nada que eu pudesse ter feito quando eu era criança. E eu sofri tudo aquilo. Não tinha nada que eu pudesse ter feito. Eu tava totalmente à mercê daqueles adultos que cuidavam de mim. E é uma defesa da criança sentir a culpa, porque isso dá uma sensação que ela consegue fazer algo. É mais fácil eu sentir culpa do que eu encarar a realidade que não tem nada que eu possa fazer.
E aí que esse é um sentimento que nasce nesses processos nossos da infância. Então eu carrego a culpa por esses traumas. Lembra que eu falei que o trauma ele ecoa? Eu carrego a culpa por esses traumas, que eu, adulto, eu consigo ver que eu não tinha culpa. Mas criança, eu achava que eu que tava fazendo tudo, que eu que era mal, que eu que merecia. E aí eu trago isso até hoje e a culpa fica dando essa sensação. Ela faz a gente sofrer, ela machuca, mas ela dá uma impressão bem leve de que eu consigo se eu quiser. E às vezes você realmente está sendo vítima. É mais fácil eu encarar o papel de culpado, é tudo isso, olha tanta coisa errada que eu fiz, do que eu assumir o papel de vítima. Veja só como eu sou vulnerável e alguém pode me violentar. Isso é muito difícil da gente encarar. Então, acessar e assumir esse papel de vulnerabilidade, esse momento e esse local de vulnerabilidade de, nossa, eu fui machucado mesmo. Eu fui machucado mesmo e eu não merecia isso. Essa que é a grande coisa do merecer que a gente trouxe. Então a culpa, ela tira o meu merecimento de bem-estar. A culpa tira o meu merecimento de amor. A culpa traz um tom de punição. E eu quero realmente sofrer. Então o merecer, associar o merecer, tem esse papel mágico que é nos limpar da culpa. Obrigada, Manuel. Vamos então chamar a Tati. Tati está por aí para fazer as entregas aqui das flores, dos presentes, agradecer ao Ministério Público. Eu desejo que você tenha uma Tati na sua vida, porque ô mulher eficiente. Ó, flores aqui, Ela Bela só dá Flor. presente pra gente, né? Ela é Sempre maravilhosa. presenteando. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Imagina. E o que Flores, doutora, para agradecer a contribuição. A caneca já está na mão ali, a arte feita pelo Junier. Para vocês. Livro também, Cama de Gato aqui. Deixa eu agradecer, deixa eu pegar minha colinha aqui, Júlia. Michele Dil e Cristina Soares, autoras do livro e curadoras da exposição Cama de Gato, Mulheres Históricas. Vocês vão ganhar também o livro, os nossos convidados aqui. Muito obrigada. Voltem sempre. A gente fica aqui até o dia 27. Olha, Marcela, faltou essa pauta. Vamos conversar com a equipe do Ministério Público. A nossa primeira entrevista da semana foi um sucesso absoluto, graças ao conhecimento, à energia de vocês compartilhada. Excelente semana e obrigada mais uma vez em nome da CBN Cuiabá e do Ministério Público. nós que agradecemos e estou à disposição, né? Contem com o que precisar, a gente está lá, a Politec, né? Nós estamos capacitando e melhorando o atendimento às vítimas em vulnerabilidade. Tá? Leve o nosso carinho a toda a sua equipe, doutora. Manuel, Muito obrigado. Quem está aqui no Shopping Pantanal, passa aqui para conhecer o espaço, porque está muito bonito, viu? Achei muito legal. Parabéns para quem organizou. Estou muito feliz de ter sido convidado e obrigado. A gente recebeu algumas perguntas e não consegue colocar aqui por conta do nosso tema. Então, quem quiser falar com você, te acha como para chamar ali no particular? Ah, sim, me conversar? chama. Eu tô no Instagram e agora eu sou youtuber também. Olha só que legal. Então agora eu também tô no YouTube, lá a gente consegue falar bastante. Vocês viram que eu falo bastante, então no YouTube eu também recebo perguntas e às vezes pode virar um vídeo para YouTube. Então vocês podem mandar essas dúvidas que a gente acaba se estendendo um pouco mais, não é exatamente só sobre diagnóstico, conversa. Olha, eu dando uma puxada pro lado dele. Ele tem agora podcast, né, com a Ana Beatriz, né? Ah, saiu semana passada. Eu amei. Eu fui na Ana amei. Beatriz Barbosa, o Pod People. Eu amo a Ana Beatriz e todas as suas postagens eu já vi. Ah, obrigado. E seu endereço para te encontrar lá? É @o.manuelvicente. o.manuelvicente, você vai me achar em todas as redes sociais, eu tô por aí, tá? Obrigada. Mais e mais sucesso para você, Manuel. Obrigado. E a gente torce para que um dia eles não tenham mais trabalho nesse setor. Que a gente consiga chegar num mundo melhor. Vai ter trabalho, mas em outros. Mas Esse Hoje a gente nós consiga estamos na superar. fase curativa, tratamento. Nós vamos trabalhar e muito na prevenção, Que assim Exato. seja, doutora. né? Esse é o sonho É. de toda agravo em saúde Exato. pública, né? A gente vai encerrar porque eu tenho